Que surpresas nos aguardam nos próximos 20 anos, com todos os avanços tecnológicos que prometem transformar de maneira radical o modo como vivemos hoje? Você está preparado para ter um nanochip implantado em seu neocórtex para permitir a ligação direta entre seu cérebro e os computadores? Aceitaria que o seu diagnóstico médico fosse feito por uma máquina? Considera a hipótese de viver 30 ou 40 anos a mais do que as pessoas vivem hoje? Há quem acredite que as mudanças no universo digital vão se acelerar a partir da próxima década e trarão um futuro onde carros voadores circularão pelos céus das cidades. E as pessoas vão conviver com robôs em casa ou no trabalho. E diga-se de passagem, robôs com sentimentos. Agora vem a questão principal. Será que chegaremos mesmo ao ponto que os cientistas chamam de singularidade, quando a inteligência artificial vai superar a capacidade humana? Essa edição do Matéria de Capa está só começando. Você não imagina o que vem por aí. Quais as mudanças que podem ser esperadas no dia a dia que vão alterar o modo como vivemos, estudamos, trabalhamos e mais, até como nos relacionamos? Nesse futuro não muito distante, as pessoas vão conviver diariamente com as máquinas? Uma das mais assustadoras previsões dos futurólogos é a que anuncia a conexão entre o cérebro humano e os computadores. Nem os próprios cientistas podem garantir até onde isso vai nos levar. Microchips implantados no neocórtex vão permitir a interligação entre o cérebro de uma pessoa e um software, que poderá estar em casa, no trabalho ou até na nuvem, ou seja, nos sistemas de armazenamento de dados. Por meio dessa conexão, será possível inserir informações num computador ou localizar dados e até realizar determinadas tarefas, como o personagem Neo do filme Matrix. Guns. Lots of guns. A empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, trabalha num projeto denominado Neuralace, que promete uma perfeita interação entre homem e máquina. A ideia de ligar o cérebro aos computadores, para alguns cientistas, é bastante promissora, porque prevê a ampliação da capacidade humana e pode abrir caminho para a chamada singularidade, quando a inteligência artificial vai superar a do homem. Mas há quem veja sérios perigos nessa aposta. No mundo onde as pessoas estarão conectadas à internet, como isso vai afetar a privacidade de cada um? Governos autoritários poderão aproveitar a oportunidade para espionar as pessoas e descobrir o que elas estão pensando. Ou pior, tentar controlar a mente dos cidadãos. E os hackers? Será que vão tentar explorar as vulnerabilidades dos softwares ou até injetar vírus nas conexões? Tudo isso ainda está para ser explicado. Por enquanto, é melhor ficar de olho em tudo isso. Dentro de pouco tempo, a ideia de ser dono do próprio carro estará totalmente ultrapassada, segundo alguns planejadores do futuro. E mais, boa parte dos veículos vai circular pelos céus e não apenas pelas avenidas e estradas. Este poderá ser o seu carro num futuro bem próximo, ou melhor, seu e de muita gente, porque será o carro de aluguel. A aposta é do consórcio europeu Airbus, um dos maiores fabricantes de aviões do mundo. Matthias Thomsen, gerente para transporte urbano da Airbus, afirma que o transporte nas grandes cidades exige um novo conceito de mobilidade. Isso inclui design e abertura para ideias novas em relação à praticidade e conforto. Para Thomsen, o carro do futuro terá de levar o automóvel para o espaço aéreo. As inovações também deverão incluir as demais formas de transporte, sempre levando em conta que o trânsito nas grandes cidades vai exigir soluções inovadoras. Para os idealizadores deste novo conceito de transporte urbano, é preciso partir do princípio de que o crescimento das cidades tornou os modelos atuais obsoletos, porque não preenchem os requisitos de rapidez e eficiência. Claro que a Airbus não é a única empresa que está pensando nisso. Veja esse projeto da Terrafugia. Você sai com o carro da garagem, vai até um espaço aberto, não é preciso ter uma pista. Um parque como esse já serve.
duas hélices alimentadas por motores elétricos e a combustão erguem o veículo e pronto, adeus congestionamentos. Velocidade 200 milhas ou 320 km por hora. Alcance 500 km. Prédios inteligentes construídos em poucos dias e com uma arquitetura muito superior à atual. Se depender de um grupo de arquitetos, a paisagem das cidades do futuro será bem diferente das que conhecemos hoje. Será assim a paisagem urbana do futuro, com edifícios construídos em poucas semanas a partir de impressoras 3D? Em regiões superpovoadas, a solução pode estar em cidades verticais, com 1 quilômetro de altura, dotadas de jardins verticais. Os aeroportos do futuro serão assim, construídos como torres e com as pistas suspensas? Um edifício de apartamentos também poderá ser construído sobre o mar. Aqui não entra concreto. As estruturas serão feitas de fibra de carbono, metal, madeira, vidro e silicone. Que tal essa torre planejada para dessalinizar a água do mar pelo processo de condensação, que também inclui uma fazenda vertical? Uma cidade sem espaço para o verde? Jardins suspensos poderão ser construídos no topo dos edifícios, em áreas densamente povoadas como Hong Kong. Esse arquiteto japonês propõe uma mistura de templo shintoísta com residências e, ora veja, uma mini plantação de arroz. Que tal essa torre destinada à purificação de água que poderia ser erguida sobre rios em áreas não dotadas de água potável? Como sobreviver após uma guerra nuclear? Talvez em edifícios projetados para neutralizar a radiação e prover oxigênio e água para os sobreviventes. Ou então estruturas desmontáveis que poderão ser utilizadas até para abrigar moradores em áreas de desastres. Helicópteros transportarão material para a montagem dos blocos, que terão até espaço para jardins verticais. A água da chuva será captada e tratada para consumo, e a energia virá de painéis solares. Pelo menos esse foi o projeto vencedor em recente concurso de arquitetura de arranha-céus realizado na Europa. Torres especialmente desenhadas serão colocadas na cratera de vulcões, com o objetivo de absorver o dióxido de carbono e outros gases tóxicos que poluem as cidades próximas. Entre os diversos estudiosos que atualmente tentam prever como a humanidade será impactada pelas transformações trazidas pelo mundo digital, destacam-se os fundadores da Singularity University. Um deles é Peter Diamandis e o outro você vai ver já já. We are living during the most extraordinary time ever in human history. Nesta palestra para o canal de educação TED, Peter Diamandis parte do princípio de que as pessoas não têm ideia da rapidez das mudanças que estão em andamento e chama a atenção para o grau de responsabilidade que isso exige. Antes de entrar nas mudanças provocadas pelas novas tecnologias, Diamandis destaca as transformações observadas no planeta no último século. Entre outros, a renda média per capita global cresceu em 300% e os preços dos alimentos e energia caíram de forma significativa. Ao mesmo tempo, o analfabetismo diminuiu e os preços de serviços como transportes, comunicações e o acesso à informação também caíram. Tudo isso, segundo ele, se reflete em áreas como a educação, as formas de governo e na maneira como as pessoas se comunicam e consomem. Diamandis pediu a dezenas de pesquisadores que apontassem as transformações que devem ocorrer nos próximos 20 anos. Entre as indicações que mais apareceram, destacam-se as relações entre humanos e máquinas. Segundo essas previsões, robôs inteligentes, cada vez em maior número, vão substituir os trabalhadores em tarefas manuais. Também vão invadir as residências, assumindo funções de babá, cuidadores de idosos e até mesmo para fazer companhia a pessoas solitárias. E mais, esses robôs terão sentimentos e será preciso ter cuidado para lidar com eles. No campo da saúde, não vai demorar muito até que os pacientes deixem de ter contato com um médico. Ao precisar de atendimento, elas vão preencher uma ficha num computador e receberão o diagnóstico e as recomendações terapêuticas da própria máquina.
Agora vamos ver qual é o outro visionário que, ao lado de Diamandis, vem anunciando as transformações desse admirável mundo novo. Let me tell you a story. Goes back 200 million years, the story of the neocortex. Pioneiro em diversos campos da inteligência artificial, Ray Kurzweil é um dos fundadores da Singularity University e também é diretor de engenharia do Google. Kurzweil não tem dúvidas de que a inteligência artificial vai superar a capacidade humana nos mais diversos campos de atividade. Desde os tempos de estudante no MIT, ele começou a desenvolver pesquisas relacionadas com o reconhecimento de fala, impacto das descobertas da ciência da computação na saúde humana e até na música eletrônica, o que o levou a uma incrível parceria com ninguém menos que Stevie Wonder. Entre seus livros mais conhecidos figuram The Singularity is Near, A Singularidade Está Próxima, e How to Create a Mind, Como Criar uma Mente, e também Viagem Fantástica, nos quais expõe suas teorias sobre o poder da inteligência artificial de uma forma que poucos estudiosos ousaram até hoje. Para Kurzweil, por volta do ano de 2045, a humanidade deve alcançar a imortalidade, quando a maioria das doenças estará sob controle. Quando um órgão deixar de funcionar de maneira adequada, será simplesmente substituído por uma peça artificial, como se fosse uma máquina. Nesta altura, o corpo humano será formado por partes biológicas e outras não biológicas. Para muita gente, o futuro já chegou, principalmente no que se refere aos contatos entre humanos e máquinas. Para comprovar isso, estão aí as assistentes digitais, que conversam com as pessoas, dão informações sobre o tempo, que roupa vestir, agenda pessoal e falam até sobre os assuntos preferidos dos donos. Google released their answer to Amazon's Echo just a little while ago. Esta é a Home, lançada pelo Google para concorrer com o sistema Echo da Amazon, mais conhecido como Alexa. Nos Estados Unidos, elas custam um pouco menos de $50, menos de R$200. As vendas por lá estão explodindo e agora começam a chegar aqui no Brasil. Mas com um detalhe, por enquanto elas ainda não falam português. Elas podem falar de cinema. How long is Star Wars Episode 7? Qual a duração do episódio 7 de Guerra nas Estrelas? 2 horas e 16 minutos. Ou informar sobre o clima, como está o tempo na Flórida. Currently in Miami, it's 78 and mostly cloudy. Mas também podem tratar de assuntos de interesse pessoal ou de trabalho. Por exemplo, qual a distância da Terra para Netuno? 4 bilhões e 490 milhões de quilômetros. Ou oferece dados sobre a evolução humana. Citando o Instituto Smithsoniano, uma das assistentes informa que os chimpanzés tiveram um ancestral comum com o homem, entre 8 e 6 milhões de anos atrás. Se o dono está aborrecido, a máquina não se perturba. Oferece música, a leitura de um livro, as últimas notícias e até conta uma piada. Deu aquela vontade de saborear um sushi? Rapidamente elas vão passar vários endereços de restaurantes japoneses situados nas proximidades. Mas se o desejo é de fazer uma pizza, não se preocupe, elas têm a receita e indicam o modo de preparar. Será que, a exemplo dos celulares e tablets, essas máquinas também vieram para substituir o convívio humano? Thanks for watching. Na verdade, já ocorre uma invasão de assistentes no mercado. Daqui a pouco, não será surpresa se eles passarem a fazer parte das famílias. Para quem não pode se desligar do trabalho nem na hora dos exercícios, a assistente pessoal Siri da Apple recebe e transmite as mensagens. Avisa sobre mudanças no clima ou no trânsito e faz os contatos necessários, tudo sob o comando de voz. Antes de uma viagem, é bom saber como estará o tempo no local de destino. Maybe down to 61 degrees in San Francisco. Dá dicas sobre dietas, receitas, faz o acompanhamento da agenda, confirma compromissos e muito mais. New notification for messages. Quem não estiver satisfeito com a Siri também pode optar pela Eve. Hello. I like helping people. Muito solícita, Eve se dispõe a ajudar as pessoas. Por exemplo, ela pode enviar mensagens por e-mail ou até fazer ligações no celular. Diante da pergunta se agora as pessoas não precisam mais digitar, ela responde: Correct.
Correto. A pessoa pode ditar uma mensagem como "Mãe, vou me atrasar", que ela envia. Eve também pode ajudar a localizar endereços e indicar os caminhos. Ela tem as informações do tempo e sabe se vai chover ou não. E tem mais. Eve é poliglota. Se tiver que falar "eu gosto muito de você" em alemão, ela responde rápido. Ich mag dich sehr. No próximo bloco, o que é exatamente a Universidade da Singularidade? O que eles ensinam por lá? E mais, cientistas britânicos elaboram documentos sobre os limites da inteligência artificial. A gente volta já. Nesse vídeo que você vai ver agora estão resumidas as propostas dos criadores da Universidade da Singularidade. Vamos dar uma olhada. We are predicting the future by creating it ourselves. Nós prevemos o futuro que estamos construindo, afirma Peter Diamandis. Esse é um tempo mágico. Muita coisa aconteceu no último século. But today the world is global and exponential. Nossa intuição do futuro é linear, diz Ray Kurzweil, mas hoje o mundo é global e exponencial. Seu smartphone é bilhões de vezes mais potente do que o computador que utilizava quando entrei para a faculdade. A Singularity University ensina as tecnologias do futuro, aquelas que dobram seu potencial a cada ano: computação, data centers, redes, inteligência artificial, robótica, impressão 3D, realidade virtual, biologia sintética. Todas são tecnologias que demandam aumento no poder da computação, e são essas as tecnologias que vão mudar o nosso futuro. Estamos vivendo na época mais extraordinária da história da humanidade. Individualmente ou em equipe, as pessoas têm a oportunidade de realizar o que há algumas décadas só governos ou grandes empresas conseguiam. Não importa se a pessoa trabalha numa multinacional, numa startup ou no serviço público, diz a professora Karen Watson. O importante é realizar um trabalho que tenha significado. Quanto maior o número de pessoas resolvendo problemas, melhor o mundo ficará. É um tempo como nunca houve antes. Conferências, encontros com milhares de participantes, projetos direcionados para 14 mil clientes, 55 empresas startup. Se não é você, quem será? Se não for agora, quando? Quando se pensa em avanços da inteligência artificial, é preciso ficar alerta para os perigos existentes, que não são poucos, de acordo com um documento entregue ao Parlamento britânico por um grupo de cientistas. Para os especialistas em robótica e da ciência da computação, não há dúvidas de que a inteligência artificial está apenas começando a se desenvolver. Mas, como é impossível prever onde ela pode chegar, a Câmara Alta do Parlamento do Reino Unido encomendou um estudo aos cientistas de várias universidades. O principal alerta contido no estudo refere-se à criação de limites, de forma a impedir que um poder autônomo em forma de máquina possa causar destruição, danos ou perdas entre humanos. Ao mesmo tempo, o documento tem uma proposta otimista ao defender que o Reino Unido, tendo em vista seu papel fundamental no desenvolvimento da ciência da computação desde o século passado, deve ocupar um lugar de destaque nessa nova etapa, e propõe um esforço destinado a formar mão de obra necessária para o futuro da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, preparar a população para lidar com os recursos digitais, de maneira que as pessoas não se sintam deslocadas nesse novo universo. Para quem ainda tem dúvidas sobre o que é inteligência artificial, a rede britânica BBC preparou um vídeo que coloca tudo em termos bem simples. What is AI? O vídeo começa com a pergunta: o que é inteligência artificial? E continua: qual é o objeto mais complexo existente no mundo? Está em nossas cabeças. É o cérebro humano e suas poderosas conexões.
Criar máquinas que possam pensar como um cérebro é o principal objetivo da inteligência artificial. Mas isso não é simples e há muitas etapas nesse caminho. Simples ou não, a inteligência artificial já fez grandes avanços. Dos smartphones ao Facebook, passando pelos sistemas de tráfego urbano e aéreo. Na maioria das vezes, nem percebemos a presença dessa tecnologia. O computador Deep Blue venceu um campeão de xadrez em 1997. Voltando ao cérebro humano, muitos alertam para o perigo de se criar sistemas autônomos que levam a alguma espécie de super-homem. O ano de 2050 é tido como o grande turning point, ou a grande virada. Os otimistas acreditam que vai surgir um novo homem, mas na outra ponta estão os que temem uma autodestruição. Either way, if and when it happens, the world will be changed forever. Em instantes, será que vem por aí o computador capaz de manipular a mente humana? E ainda, há 50 anos o filme de Stanley Kubrick já antecipava o conflito entre o homem e a máquina. Não sai daí. O desenvolvimento da inteligência artificial esconde inúmeros perigos. Um deles é o surgimento de robôs autônomos que possam manipular as pessoas. O autor dessa advertência sabe muito bem do que está falando. I wanted to relay a story about O bilionário Sergey Brin é um dos fundadores do Google e para ele existe realmente o risco de serem criados robôs dotados de pensamento independente. O fato de tomarem o emprego das pessoas é apenas uma das possibilidades. O maior perigo pode estar no aparecimento de criaturas semelhantes aos personagens da ficção científica, como o Exterminador, ou então dotados de um amplo poder de manipulação sobre os humanos. Everything's changed. I'll be back. What? But I want to tell you a little bit more about Na mensagem anual dos fundadores do Google, Sergey Brin procura ser ao mesmo tempo otimista e realista. Estamos na primavera da inteligência artificial, ele diz, e esse é o momento mais significativo para o desenvolvimento da ciência da computação. E ele continua, diz que isso exige enorme responsabilidade por parte de todos os envolvidos nesse processo. A rapidez das mudanças, segundo ele, exige respostas para muitas questões. Entre elas, Brin pergunta, como podemos estar seguros diante do que se passa dentro de um cérebro artificial? Em que medida os robôs terão um senso de ética e justiça? Eles serão confiáveis? O próprio Brin admite que ainda é preciso buscar as respostas adequadas para essas perguntas. Um filme lançado há 50 anos, 2001, Uma Odisseia no Espaço, já previa o conflito entre homem e máquina. Vamos ver um pequeno trecho da obra de Stanley Kubrick, baseada no livro de Arthur Clarke. Open the pod bay doors, please, Hal. As relações entre o personagem Dave e o computador HAL 9000 começaram a se estremecer após uma sequência de erros que colocaram a missão em risco. Em dado momento, Dave dá uma ordem a HAL. Open the pod bay doors, Hal. Mas ele se recusa a obedecer. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Então a ordem e a recusa se repetem. I don't know what you're talking about, Hal. Até que é tomada a decisão de eliminar HAL para a segurança da missão. Hal. 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 Nesse ponto, Dave vai até um dos centros de controle da missão e dá início ao procedimento. HAL ainda pede para ele parar. Will you stop, Dave? Mas não adianta, a decisão está tomada. É a hora do adeus para HAL 9000. Na ficção de 50 anos atrás, o homem prevaleceu sobre a máquina. Será que isso vai se repetir no futuro?
Se até as pessoas que dominam esse universo alertam sobre as surpresas que podem surgir quando se trata de inteligência artificial, quem somos nós, mortais comuns, para duvidar? Apesar disso, vale uma pergunta. Se o que pode nos ameaçar é artificial e produto da inteligência humana, enquanto esse futuro não chega, que tal nos abrigarmos sobre as lições dos grandes filósofos e pensadores? Afinal, não foram eles que deixaram como herança boa parte do que de melhor a humanidade produziu até agora? Quem sabe não é de lá que podem vir as respostas para os dilemas desse futuro incerto? Com a palavra, os grandes mestres do pensamento. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.